Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é o www.futura.org.br. E hoje aqui no Conexão é dia de falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Muito bem, sempre que você identificar essa vinheta aqui na tela do Futuro, é hora de tirar as suas dúvidas sobre o Enem. Então, até amanhã dessa segunda-feira, ontem, o balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais indicava que mais de 4.088.000 candidatos já estavam inscritos para o exame deste ano. A expectativa do INEP é que mais de 8.200.000 estudantes façam as provas nos dias 8 e 9 de novembro em 1.699 municípios do país. As inscrições ainda podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, dia 23 de maio. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corra que ainda há tempo. Esse ano tem novidades no Enem. Por exemplo, provas especiais estarão disponíveis para quem tem diferentes níveis de deficiência visual. Também candidatos travestis ou transexuais podem usar o nome social para prestar o Enem. Para isso, tem que fazer uma solicitação prévia ao INEP. Além disso, foram também aperfeiçoados os procedimentos de segurança contra fraudes. Os fiscais vão poder, inclusive, usar detectores de metais portáteis para comprovar que os candidatos não estão usando equipamentos eletrônicos durante o exame. Bom, organização à parte, o que realmente mobiliza os estudantes é a preparação para a prova, principalmente aquela prova de redação considerada um dos grandes obstáculos para quem quer chegar à universidade. Então, no programa de hoje, a gente abre espaço aqui para trocar ideias e sugestões de quem ensina, de quem já passou pela prova e também de quem está se preparando para o Enem. Então, para essa conversa aqui no estúdio, a gente recebe a estudante Alexia de Almeida Reis Rodrigues, de 17 anos, que está se preparando para o Enem deste ano. Aqui ao meu lado está o estudante universitário Tomás Martins, que teve bons resultados no exame do ano passado. E também conosco no estúdio o Rubens Oda, ele que é diretor pedagógico do site Descomplica. E logo mais a gente fala também com a Miriam Paura, ela que é pedagoga com especialidade em orientação educacional. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar suas dúvidas sobre o Enem. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente, para o Facebook do Canal Futura. Deixa eu mostrar para você aqui na tela, facebook.com/Canal Futura Oficial. Aqui você já está acompanhando que a gente compartilhou esse post aqui do Descomplica, para saber por que o físico liga para todo mundo quando está estressado. Acesse aí a nossa página no Facebook para saber a resposta e também comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago sua pergunta aqui para o estúdio. Também pela internet, mande mensagens para a gente no Twitter, marcando a gente com o perfil @Canal Futura. E também lembrando, quando for marcar aí perguntas sobre o Enem aqui no Conexão ou na programação do Futura, use a hashtag Enem no Futura, tanto no Twitter, no Facebook, para a gente receber aqui o seu recado. Você também tem outra opção, que é ligar para o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, eu dou aqui boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Beleza? Boa tarde, Cris. Boa tarde. Tudo bom? Quero começar ouvindo aqui a Alexia, que está aqui com a gente, vai fazer o Enem nesse ano. Alexia, já fez sua inscrição? Já, não vou deixar para o último dia, né? Fez quando? Conta pra gente. Eu fiz no segundo dia, porque no primeiro estava muito cheio. Tava muito cheio? Tava impedindo, tava... O site tava complicado, né? Aí saía, no primeiro estava impossível, no segundo também aconteceram uns estresses, mas deu para fazer. Muito bem. E o Tomás, quando fez o Enem, como é que foi a preparação para esse momento da inscrição? De saber que você tinha todos os documentos prontos ali, todas aquelas exigências que eles fazem na hora de fazer a inscrição? Eu procurei fazer logo na primeira semana que abriu. Eu acho que eu não fiz no primeiro dia também, porque o site estava sobrecarregado, mas antes da primeira semana eu já tinha tudo feito para já ficar com uma preocupação a menos na cabeça e conseguir focar mais para a preparação para a prova em si.
Muito bom. Olha, a garotada nessa época, né, de período de inscrições ainda para o Enem, muitas vezes acaba ficando estressada mesmo nessa prévia aí, só simplesmente juntar os documentos e poder fazer a inscrição no site. Eu acho até que com razão, né? Porque eu acho que é uma etapa tão importante da vida deles que eu acho que esse nervosismo aí, ele de fato faz parte. E o que mais dói, às vezes, no coração do professor é ver que, ai, professor, eu queria tanto fazer, mas eu perdi o prazo da inscrição. Então, eu dei o boleto para o meu pai pagar, mas ele acabou que não pagou a inscrição. E isso ocorre de forma mais frequente do que a gente imagina. E então, acho que vale a pena a gente deixar de lado esse hábito do brasileiro de deixar tudo para a última hora e tentar fazer o mais rápido possível para evitar perder de fato o prazo. Muito bem, então a nossa produção, só lembrando que entrou em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, para convidar um representante para participar aqui do Conexão de hoje, mas a assessoria de imprensa do INEP nos informou que não poderia aceitar o convite por problemas de agenda, mas a gente vai aqui dar todo o serviço para você de casa poder ficar aí com todas as informações para poder participar do Enem desse ano. Quero chamar agora também para a nossa conversa a Miriam Paura, que é pedagoga com especialidade em orientação educacional. Miriam, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, obrigadíssima pelo convite, estou muito honrada, muito feliz. Eu estou contente, estou desejando aos nossos colegas que eu estou ouvindo, que estão aí com você, toda a sorte para que sejam sempre bem-sucedidos, hoje e sempre. Muito bem, a gente falava aqui um pouco sobre esse momento prévio de inscrições. A gente sabe que com o começo do Enem, lá no fim da década de 90, de lá para cá, as escolas também têm se adaptado. Então, queria ouvir um pouco de você, de que forma houve essa adaptação e das rotinas do ensino nas escolas às rotinas do exame. Eu acho que as rotinas nas escolas têm sido feitas com a melhor forma possível, se é que a gente pode desejar a melhor forma possível nesses momentos. Eu acho que estão indo muito bem, estamos fazendo um trabalho extremamente significativo e eu espero que eles saibam que isso é apenas, isso que é o mais importante, isso é apenas um momento. O nosso trabalho no Enem é parte de um todo e não apenas, e não apenas um momento extremamente importante que dele dependerá tudo da nossa vida. Não, não é assim. Ele é parte. Eu queria que a gente pensasse bastante nesse momento como forma de agregarmos, termos a certeza que nós vamos fazer o melhor possível sempre. Muito bem. Lembrando aqui que todos que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio podem fazer a inscrição para o Enem. Lembrando que só até essa sexta-feira, dia 23 de maio, como já falamos aqui. Além disso, os participantes maiores de 18 anos que ainda não concluíram a escolarização básica também podem participar do Enem e pleitear aí a certificação no ensino médio. Com a sua inscrição feita, é importante ressaltar aqui, como já disse o Oda, muita gente perde o prazo do boleto e tal. Então, você tem até o dia 28 de maio, quarta-feira da semana que vem, para efetuar o pagamento do boleto aí com a taxa de R$ 35. Ficam isentos dessa cobrança todos os alunos de escola pública ou aqueles que comprovarem uma renda familiar mensal inferior a R$ 1.086. Eu quero mostrar para você de casa já a partir de agora o site do INEP, do Enem. Você pode ter todas essas informações sobre o passo a passo das inscrições, também com algumas dicas e também aqui com o edital desse exame. E daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho do edital, mas eu quero já começar aqui a colocar as perguntas que estão chegando várias para a gente aqui pela rede social, então aproveite você também, mande o seu recado pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone, marcando a gente aí com a hashtag Enem no Futura. Começar colocando a pergunta da Radinalva Gomes pelo Facebook. Obrigado pela sua participação, Radinalva. E ela quer saber qual a dica de como estudar e aprender assuntos da área de exatas. E aí eu quero começar perguntando pelo Tomás, foi tão bem na prova do ano passado. Acho que para a prova de exatas, a dica é você fazer bastante exercício, principalmente matemática. Porque a prova do Enem, ela tem um modelo, né? Então, se você fizer vários simulados, provas antigas, você acaba pegando o estilo de questão de matemática e com a prática você consegue resolver essas questões no tempo necessário, porque é uma prova longa, então você pegar essa agilidade fazendo questões, exercitando, acho que é o melhor jeito.
Muito bom. A Giovana aqui, ela faz uma pergunta e também pede para o Oda mandar um beijo para a galera do Descomplica, que está assistindo você agora. Beijo, Giovana. Todo mundo Descomplica, Lelê, Lelê. Isso aqui é o sinalzinho que eu faço, né? Lelê para todo mundo. Muito bom. E ela pergunta então pelo Twitter, valeu, Giovana, pelo recado, quais os principais assuntos de biologia que costumam cair, como se preparar para a prova. Então, aproveitando o gancho da pergunta da Radinalva também, não só biologia, mas outras áreas de exatas também que costumam aí puxar mais a atenção dos alunos. Então, como se preparar melhor, Oda? Então, pois é porque a questão da prova do Enem, ela foge um pouco do modelo dos vestibulares tradicionais. Então, se a gente pensa primeiramente em biologia, a gente pensa com certeza na temática ambiental, meio ambiente, desequilíbrio ecológico. Vocês já fizeram o Enem, sabem disso, que a parte de ecologia, sem dúvida, é a mais importante. Além de ecologia, também a parte de saúde e a parte de evolução são eixos temáticos que são muito cobrados. E sempre fugir da decoreba. Eu acho que isso aí é um ponto crucial, né? Então, quando você pensa, mas biologia eu tenho que decorar todos os nomezinhos do ciclo de Krebs, não tem, né? Para o Enem não é isso. Você tem que entender muito bem mesmo os processos, né, como um todo, e não ser específico de um dado ponto. E em todas as ciências, né, quer sejam matemática e da natureza, é muito importante, então, que eles busquem um aprendizado significativo, que não tenham só o objeto, né, como o foco de estudo, mas sim o processo. Né? Então, não é entender só o circuito elétrico, mas entender como que o circuito elétrico está presente na casa, como que está presente no chuveiro elétrico, como é que é feita a medição da conta de luz, porque muito provavelmente é isso que vai cair na prova, fugindo um pouco do modelo tradicional de educação que a gente tem aqui no Brasil. Você falava e o Tomás estava concordando aqui. Que foi bom. Isso mesmo quando você fez a prova, Tomás? Não, sim, que ele estava falando de uma meio que uma contextualização das questões. E o Enem é sempre assim, as questões são muito contextualizadas, não adianta você querer decorar, isso aqui é assim. Você vai ter que conseguir aplicar isso a situações do dia a dia, que é isso que a prova vai te cobrar. Alex, e como é que você tem se preparado então para essa questão de uma prova um pouco diferente das provas convencionais, né? Eu particularmente prefiro sempre fazer um plano de estudos. Eu com o coordenador lá no Telex, a gente fez o plano de estudos. Mas, assim, de início você faz uma prova antiga, vê onde você está errando e começa a estudar por aí. Eu acho que essa é a melhor maneira. Muito bom. Eu quero chamar a atenção para uma questão aqui que os meninos falaram no comecinho do programa sobre entrar no site, né, e tem muito problema, o site cai, é lento e tudo mais. Então o INEP alerta que os melhores horários para inscrição no site são pela manhã até as 9 horas, depois de tarde, entre as 2 e as 5 da tarde, ou seja, agora aí você ainda tem tempo de entrar num horário que não é tão concorrido, ou ainda à noite após as 21 horas. Lembrando que é importante também guardar a senha do site do Enem, que vai ser usada pelo candidato ao longo de todo o processo do exame, e também vai ser usado, a mesma senha aí vai ser usada no processo seletivo do SISU, do ProUni e do SISUTEC. Você tomou nota da sua senha, Alexia? Com certeza, é a mesma senha para tudo. É a mesma senha para tudo, né? Então é importante nesse momento aí, às vezes faz a inscrição ali e acaba passando, corre aqui, deixa anotado no papel, é bom guardar essa senha para não ter problema. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui. A Rebeca, pelo Twitter, diz que tem dificuldade com a redação. E aí pergunta se vocês têm dicas aí de revistas que ela deve ler, ou outras dicas, como é que ela pode se preparar melhor aí para estar tinindo na hora de fazer a redação, Tomás? Bom, então, a redação tem essa parte de você ler revista, jornal, assistir jornal na televisão, você está inteirado dos assuntos. O tema do ano passado foi lei seca, né, que é uma coisa que toda hora passa na televisão. E tem também a parte de treinamento de técnica, de você saber o modelo de texto do Enem e tal. Se você conseguir unir essas duas coisas, você vai conseguir fazer um bom texto. Oda, alguma dica sobre redação, que a gente sabe que muita gente se pega nesse momento, né? Faz muito teste e tal, faz exercícios ao longo do ano para se preparar, mas chega na hora, às vezes, daquele branco, daquele nervoso. Eu concordo muito com o que o Tomás falou. Você tem que ter uma preparação, de fato, em que você treina as suas redações, você busca também, através de revistas, de sites, informações para fazer uma boa redação, mas uma dica que eu acho que é muito importante é também conhecer quais são os critérios de correção do Enem. Porque uma vez que você sabe os critérios de correção, você pode fazer a redação como se fosse um desfile de escola de samba, em que você vai bem não só na harmonia, não só no samba enredo, não só na bateria. Então você tem que ter coesão e coerência, né, praticar a norma culta, fazer a proposta de intervenção. Então, com os critérios
que são usados na correção da redação, você consegue se preocupar em evitar perder pontos na sua redação e conseguir uma boa nota. Muito bem. Sobre esses detalhes da correção, é importante te mostrar também novamente no site do INEP, você consegue achar a matriz de referência e o edital do exame para conhecer bem aí o que de fato vai ser cobrado na hora que forem corrigir a sua prova. Então você acessa aí o enem.inep.gov.br e vai conseguir a partir desse site também buscar aqui essa matriz de referência com os eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento, que é o que o Oda falava aqui. Então, primeiro, dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. É aqui que pega muitas vezes, Oda, para a galera conseguir entender de fato o que a prova vai exigir? Talvez para eles e para nós professores, né? Porque de fato o Enem ele exigiu uma mudança de paradigma, em que o professor ele entrava em sala de aula e ele dava a sua primeira lei de Newton, a sua segunda lei de Newton, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, e a contextualização era a exceção. Então eu vejo que os colégios hoje eles estão buscando cada vez mais a contextualização e a busca de fato de desenvolver essas habilidades e competências nos alunos. Então é só mesmo através das práticas, né, como eles estavam dizendo, tem que treinar bastante, fazer um plano de estudo, fazer prova, fazer simulado, os Enems antigos, para que o aluno ele possa entender de fato a avaliação que ele vai estar se deparando. Porque eu acho que é muito difícil para o aluno que olha a prova pela primeira vez para ele conseguir fazer e ter um bom resultado. Então, o treinamento, sem dúvida, eu acho que é o ponto crucial para que ele consiga. Muito bem, eu quero voltar a chamar agora para a nossa conversa a pedagoga Miriam Paura. Miriam, você continua nos ouvindo? Continuo, tá ótimo. Então, Miriam, conta pra gente algumas dicas aí. O pessoal muitas vezes, né, quando vai se deparar por um exame pela primeira vez, por um teste como o Enem, com a importância que tem o Enem para a vida acadêmica do estudante, que dicas mais a gente pode dar no sentido de tentar estar mais tranquilo e a família também se envolver nesse momento de deixar esse jovem aí bem preparado na hora de fazer o exame? São várias dicas. A que eu acho mais importante é aquela que vai fortalecer a que esse aluno ele não pense que ele está fazendo essa prova como uma coisa final. Então agora eu estarei pronto para fazer essa prova e não tenho mais nenhum problema. Não é assim. Isto é apenas um momento da vida dele em que ele vai fazer a prova para o vestibular. Mas pensar bem que, como orientador educacional, que ele tem que estar apto a pensar no futuro como algo que seja extremamente significativo ao seu viver, a querer viver um trabalho extremamente importante para nós, que é o trabalho da relação que eu faço com o que eu estou sabendo fazer, mas acima de tudo com o que eu quero fazer. Muito bem, a gente tem mais perguntas aqui chegando pra gente. Eu quero aproveitar e colocar a pergunta do Yuri Carneiro pelo Facebook. Obrigado, Yuri, pelo recado. Ele quer saber aqui de quem já fez o Enem, qual a principal dificuldade foi para você, Tomás? Principal dificuldade? Tiveram duas aí que foram as principais. O tempo de prova, que é uma prova extensa, são 4 horas e meia, depois 5 horas e meia, se eu não me engano, e muitas questões, então você tem que ter agilidade para fazer as questões, isso é uma coisa que só vem com treino mesmo. E a parte da redação também, que quando a primeira vez que eu fiz o exame, eu não fui tão bem assim na redação, e aí foi a parte que eu mais me dediquei na preparação para fazer a segunda vez, foi a redação. E na segunda vez você tirou a nota máxima na redação. Foi. Né? Tirou a nota 1000 aqui, então, um garoto nota 1000 em redação no Enem. Então é bom tomar nota aqui das dicas dele, hein? E você, Alex, você também já fez a prova, vai fazer de novo agora para medicina. Uhum. Então, o que mais assustou você? O que mais se sentiu dificuldade na hora de fazer a prova? É de fato muito extensa, né? Completar 45 questões em tão pouco tempo é um trabalho hercúleo. Mas é exatamente isso, a gente precisa de muito treino, de fazer pelo menos uma prova antiga por mês, assim, no mínimo, fazendo pelo menos 45 por semana, eu acho que tá bom, parece muita coisa, mas é necessário, ainda mais se você quer um curso bem concorrido, e se preparar eu tô fazendo redação toda semana, às vezes 2, às vezes nenhuma, mas a gente sempre tenta fazer pelo menos uma, e
é isso que tem que fazer. O Tomás fazia muita simulação de redação antes de fazer a prova? Fazia. Quantas por semana? Você lembra? Lá na escola a gente tinha uma redação para casa por semana para fazer e tinha uma redação na hora da aula mesmo. A gente tinha que fazer na hora da aula. Então eram no mínimo 2 redações. No mínimo 2 por semana. Isso, no mínimo. Muito bom. Tem uma pergunta chegando aqui pra gente da Maria aqui do Rio. Valeu, Maria, pela participação. E ela pergunta, então, como o aluno pode se preparar para o Enem com os colégios em greve? Aí eu quero saber de você, Oda. O aluno que está sem essa frequência na escola por conta de uma greve, pode sozinho ou com um grupo de estudos se preparar bem para a prova? Realmente, a gente sabe da dificuldade, né, que é a greve, que isso interfere, sim, na vida do aluno. Mas eu vou até, talvez, fugir um pouco da pergunta, porque para mim não é só nessa situação que você tem que ter, talvez, uma imersão 24 horas em educação para que você possa ter um bom resultado. Mesmo partindo do pressuposto que o colégio ele está funcionando, e que ele tem 4 a 5 horas de aula por dia, é fundamental que em casa, como a Alexia falou, haja um plano de estudo em que o aluno ele tem as disciplinas que ele vai estudar naquele dia, os conteúdos que ele tem que revisar naquele dia. A internet, né, sem dúvida, eu acho que hoje é uma mão na roda em comparação, né, com a minha geração. A geração hoje, ela tem N canais em que ela pode, a partir do plano de estudo, buscar aula e até, se quiser, ter um plano de estudo ajustado para ela própria ali, e videoaulas e exercícios. A gente conhece vários sites que oferecem isso, né? Dentre eles o Descomplica, em que eu sou diretor, em que você tem ali todo o conteúdo, né? Alguns deles são gratuitos, outros têm preços que são bastante acessíveis e que, de fato, com uma boa conexão com a internet, com talvez a leitura dos livros e a formação de grupos de estudo, muitas vezes isso pode ajudar também. Cada aluno ele vai definir qual é o processo ideal para ele, mas com certeza dá para conseguir um bom resultado, porque, afinal de contas, eu acho que o sucesso, uma derrota depende muito do próprio aluno, né? O colégio ali, ele atua como uma enzima que vai catalisar esse sucesso, né? Mas talvez sem a enzima ele consegue ter também o sucesso, mas depende de um esforço um pouco maior. Muito bom, já que o Oda falou sobre o site, deixa eu mostrar para você de casa o site descomplica.com.br, onde você pode ter várias informações, videoaulas aí sobre várias questões que caem no Enem e também nos vestibulares, então basta acessar o site. Também, deixa eu ler o recado aqui da Andréa Farias, dizendo que o Oda aqui é o professor de biologia mais querido do Brasil, o melhor professor de biologia, então o fã-clube tá grande, hein, Oda? Que beleza, hein? Que bom, né? Que bom. Tá com moral. Deixa eu aproveitar aqui e dar outro recado para você de casa. Então, reforçando datas e horários, o Exame Nacional do Ensino Médio em 2014 acontece nos dias 8 e 9 de novembro. O INEP já avisa que os portões dos locais de avaliação vão abrir aí ao meio-dia e as provas terão início às 13 horas pelo horário de Brasília. Então, também é importante, quando você fizer sua inscrição, verificar o local, já ir programando aí, já saber onde é que é exatamente o local da prova, saber que você tem que chegar aí até uma hora antes do começo da prova, para também não ter aquela correria, se preparar um ano todo aí e chegar na hora lá, acabar dando de cara com o portão, como infelizmente a gente sempre acaba acompanhando alguns casos, né? Vídeos, né? Esses vídeos são tristes, né, Alexia? É muita tristeza. As pessoas que caem chegando. Nossa, é engraçado. Depois fica engraçado, mas você faz imaginar, né, o sofrimento daquela pessoa. Ainda mais quando você faz a prova, você se imagina nessa situação, então vamos chegar meio-dia. É bom chegar no horário mesmo, né? Deixa eu aproveitar aqui e dizer também que o Tomás está aqui com a gente. Quem quiser saber um pouco mais sobre o preparo dele, aí sobre os resultados da prova, o garoto tirou nota 1000 na redação do Enem, você pode ver uma entrevista mais longa aqui com ele, que está no site do Futura. Basta você acessar aí futura.org.br. Deixa eu aproveitar e já mostrar o nosso site para você de casa aí, tomar nota e entrar aqui. Aqui você consegue achar o vídeo com a entrevista na íntegra com o Tomás Brito. Quem sabe você consegue aprender um pouco mais também sobre as dicas que ele pode dar aí sobre você se preparar melhor para a prova do Enem desse ano. Vou aproveitar aqui, antes da gente encerrar, eu quero colocar também a pergunta da Larissa pelo Facebook, que está no ensino fundamental, reconhece a falta de comunicação entre os professores e o aluno sobre o Enem. Ela disse que através do programa aqui ela está sabendo mais sobre o Enem. Ela quer saber de que forma, já desde o ensino fundamental, ela pode ir se preparando aí para quando chegar na hora de fazer o Enem, Oda. Essa aí é difícil, né? Mas é complicado, mas é bem legal ver como que mobiliza os estudantes de todas as fases, né? Mas ela já está preocupada em fazer um bom Enem. Conversando também com eles, né? E o próprio Tomás estava dizendo,
não tem segredo, é estudar, né? É estudar. Então, acho que essa cultura de estudo, ela de fato ela tem que existir. Como eu estava dizendo, o brasileiro tem muito essa coisa de, não, quando deixar em cima da hora eu vou estudar. Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente comenta que é muito importante que haja uma estratégia top-heavy, tipo, começar de forma bastante forte, para que depois você possa até descansar e só fazer uma revisão. Então, se ela está se preocupando com isso desde o fundamental, eu acho que é excelente. É tentar já se destacar, buscar conteúdos, formas diferentes de aprendizado, leituras, né, assistir documentários, assistir o Futura, assistir videoaulas, para que ela possa ter a sua formação crítica. E não somente com os conteúdos que ela está tendo em sala de aula. Então, com isso, com certeza, ela vai chegar lá na frente e vai ter um bom resultado. Se ela está preocupada desde já, né, ela vai ser a primeira no Enem quando chegar lá no terceiro ano, na hora dela resolver a sua avaliação. Vou te falar para você de casa, então, que ao longo de todo o ano você vai acompanhar uma cobertura especial sobre o Enem aqui na tela do Futura. Em breve estreia no site, no futura.org.br, uma série exclusiva para a internet que vai acompanhar a rotina de estudantes que estão se preparando para o exame. E aqui no Conexão a gente também vai falar muito sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se você tem dúvidas, perguntas, sugestões e comentários, mande para os nossos perfis no Facebook e no Twitter, marcando a gente sempre com aquela hashtag que eu já falei aqui, Enem no Futura. Com isso eu me despeço, então obrigado, professora Miriam, que falou com a gente pelo telefone. Valeu, Miriam. Por gentileza, eu queria que você reforçasse duas coisas. Diga lá. Continue com programas como esse. Nós, educadores, precisamos de multiplicadores para fazer com que nossos alunos não só se preparem para o Enem, mas principalmente se preparem para a vida. Nós precisamos trabalhar junto com o conhecimento, as questões ligadas a valores e a sentimentos. Façamos desse momento da nossa trajetória um momento importante, mas não o único. Aqui começa uma determinada, eu diria, uma trajetória, que vai para a faculdade, os cursos, sabendo sempre que nós, na educação, temos que estar a todo momento atentos para saber mais e melhor do conhecimento, não esquecendo os valores que estão inerentes à cidadania, aos valores que estão referentes à responsabilidade e às condições humanas. Muito Parabéns, bom, Canal Futura. Obrigado. Por esse programa. Muito bom, agradeço também aqui ao Oda, ao Tomás e boa sorte, Alexia. Obrigado pela presença aqui comigo hoje no estúdio. Muito bom, eu espero você então aqui no Conexão de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão.